Bem, irmãos, quero considerar algumas verdades acerca da obediência a Deus, baseados no texto de 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 6, que diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Bem, meus queridos, o apóstolo João, escrevendo nessas suas cartas, ele aqui agora a partir do capítulo 2, versículo 3, está prestes a descrever as verdadeiras características de um filho de Deus. Eu sei que se outros estudarem estas cartas, verão talvez outras características, talvez até mais características do que as que eu vou descrever aqui agora. Mas o importante é que João, ele apresenta várias marcas de um verdadeiro filho de Deus. Dentre elas, eu anotei aqui a obediência a Deus, o amor aos irmãos, a prática da justiça, o apego à sã doutrina, a fé que vence o mundo, a certeza da nossa salvação por meio da palavra de Deus, a confiança ao orarmos e o conhecimento das realidades espirituais. Provavelmente nós encontraríamos mais características que marcam quem de fato é um verdadeiro filho de Deus. Mas hoje eu vou me ater apenas à primeira característica do verdadeiro cristão, não que esteja numa ordem sequencial ou lógica, mas a obediência. O apóstolo, ele descreve a obediência do cristão de três maneiras: guardar os mandamentos, guardar a sua palavra, andar assim como Jesus andou. Só nesta terceira, que é andar assim como Jesus andou, se nós de fato conseguíssemos viver essa verdade de andar como Jesus andou, então certamente nisso já estaríamos de fato sendo obedientes a Deus. Mas dentro dessa ideia da obediência, eu gostaria de estudar alguns aspectos da obediência. Por exemplo, o que significa obedecer? O dicionário da língua portuguesa define a obediência como sendo o estado ou o ato de submissão à vontade de outrem. Essa definição ela contém algumas implicações. O ato ou estado de submissão à vontade de outrem. A primeira implicação é que para obedecer é preciso que haja uma autoridade que será objeto da nossa obediência. E em se tratando de crentes em Cristo Jesus, o objeto da nossa obediência, aquele que está investido de autoridade e que será objeto da nossa obediência, melhor dizendo, é o nosso Deus. Segunda implicação é que a verdadeira obediência não é apenas um ato ou um estado em si, mas também é uma atitude interior de submissão. Ou seja, eu decido no meu interior, no meu coração, ser obediente a Deus.
Significa dizer que a verdadeira obediência é produto de uma decisão interior do coração. Ou seja, decido no meu coração que serei submisso. Não uma submissão forçada, não uma submissão involuntária, porque isso não seria submissão, isso não seria obediência. Então, a obediência é uma decisão do coração. Espiritualmente falando, é a decisão de seguir a vontade de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, por um desejo próprio do coração. A obediência a Deus, ela também se define em termos daquilo que ela não é. Queria pensar um pouquinho sobre isso. O que a obediência não é? Ainda que muitas vezes nós estejamos a viver assim, praticar essas coisas, pensando estar sendo obedientes. Obediência não é servir a Deus em nossos próprios termos. O que quer dizer isso? Eu estabeleço de que maneira vou obedecer. Isso não é verdade? Isso não é obediência. Já ouviu aquela máxima de pessoas dizendo: eu sou crente, mas ninguém tem nada com a minha vida. Eu sou crente, mas eu faço o que bem entender. Isso é estabelecer os termos de obediência. Isso não é obedecer. Isso não é submissão a Deus. Não é servi-lo em nossos próprios termos. E é assim que muitas pessoas, muitos que se dizem crentes, estão vivendo e tentando servir a Deus. A obediência também não é o resultado de uma vida de sacrifício, uma vida de penitência. Nem a penitência é fruto de obediência. Tem pessoas que ficam se penitenciando, né? Se negando a muitas coisas que Deus não condena, a Bíblia não diz nada, e aí em nome de uma pseudo-obediência se sacrificam, se martirizam, se tornam pessoas desprezadas, humilhadas, para serem tidas como obedientes. Obedecer não significa deixarmos, por exemplo, de nos alegrar. Tem muitos crentes sisudos, cara fechada, não sorriem, não se alegram em nome de uma pseudo-obediência. Obediência não é, por exemplo, deixarmos de possuir bens. Ainda que Deus condene o amor à riqueza, possuir bens não é desobediência a Deus. Outra coisa, obediência não é, por exemplo, abrirmos mão de sermos pessoas bem instruídas, estudadas. Há pessoas que acham que agora, por serem crentes em Cristo Jesus, não podem mais serem pessoas instruídas, o que não é verdade. Isso é se penitenciar, se privar de direitos que o próprio Deus nos assegura. A obediência também não é uma conformidade exterior com a palavra de Deus. A pessoa não vive a palavra, mas exteriormente tem uma conformidade. É como se estivesse vivendo dentro de um quadradinho, dentro de um formato estabelecido pela igreja, pela denominação, pelo presbítero, pelo líder, seja lá quem for. A verdadeira obediência é algo que nasce no coração. É um desejo sincero no coração de sermos obedientes. E isso se demonstra pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. E fazê-lo diferente não passa de um mero legalismo. Então, a obediência não é servir a Deus nos meus próprios termos. A obediência não é a prática de penitência. A obediência não é uma conformidade exterior com a palavra de Deus. Agora,
A obediência é estar submisso à autoridade de alguém que está investido dela sobre nós. E a autoridade que está sobre nós é aquele que nos salvou. É o Senhor Jesus. É o nosso Deus. É a Trindade Santa. Agora, por que nós devemos obedecer? É importante falarmos em obediência a fim de nos sentirmos motivados a obedecer. Devemos obedecer, primeiramente, porque Deus nos ama e merece de volta o nosso amor e obediência. Não precisamos de muita coisa, de muito esforço para pensar no que Deus fez motivado pelo seu amor incondicional e desinteressado para conosco. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que nós, crendo nele, pudéssemos ser salvos. 1 João 4,16 diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Quando a gente vai para 1 João capítulo 5, verso 2, diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então devemos obedecer a Deus porque Ele nos ama. Também devemos obedecer a Deus porque é uma maneira prática de demonstrarmos nosso amor a Deus. Isso faz com que o nosso amor deixe de ser apenas um mero palavreado e seja prático. Eu estou cansado de ver pessoas que dizem: eu amo Jesus, eu amo a Deus é bom demais, como Deus é maravilhoso, e arruma tantos adjetivos para definir Deus, mas você percebe que aquilo não passa de um mero palavreado. Os seus corações estão longe de Deus. Olha o que diz aqui em João capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará ou obedecerá a minha palavra. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que obedeçamos os seus mandamentos. Obedecer a Deus é uma forma prática de demonstrar que de fato amamos a Deus. Devemos também obedecer a Deus porque Ele nos manda. E quando Deus nos manda, não nos resta outra alternativa que não obedecer. Então, nós devemos amar a Deus porque Ele nos ama. Devemos amar a Deus porque é uma maneira prática de demonstrarmos amor. Mas devemos amar a Deus porque Ele nos manda. E se nós somos filhos, devemos obediência ao nosso Pai. Se Ele ordena que assim façamos, não tem outra alternativa. Quando Deus nos manda fazer algo, nós não podemos fugir a essa ordenança. Deuteronômio capítulo 10, 12 a 13 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares ou obedeceres os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então a gente vê aqui, nas palavras de Moisés em Deuteronômio, Deus requer, Deus ordena, Deus manda. Então por que devemos ser obedientes a Deus? Primeiro, porque Ele nos ama. Segundo, porque é uma maneira de demonstrarmos amor a Ele. E terceiro, porque Ele nos manda. Mas às vezes você está perguntando: mas como eu posso me tornar obediente? Ou como nos tornarmos obedientes? Precisamos, como crentes, cultivar algumas atitudes de obediência a Deus. Agora, como pode ser isso? Quero sugerir aqui algumas coisas. Conheça os mandamentos.
É impossível você obedecer, por exemplo, às regras num jogo de futebol se você não conhece as regras. É impossível você obedecer às regras num jogo de xadrez se você não conhece as regras. É impossível você obedecer a qualquer coisa se você não conhece as regras. Se você mora num condomínio fechado, existem regras. Mas se você, quando chega para esse lugar, se você não toma conhecimento do estatuto e das regras que norteiam a funcionabilidade daquele lugar, é impossível obedecer. Assim acontece com Deus. Precisamos conhecer os seus mandamentos. O salmista, no capítulo 119, verso 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista, ele só podia obedecer a Deus porque ele tinha conhecimento da palavra. Porque ele tinha guardado no seu coração as palavras de Deus. E ele ainda diz no versículo 106, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus queridos, se nós, andando por os caminhos desta vida, nós não sabemos se estamos andando em obediência àquele que nos salvou, nós precisamos da palavra de Deus como lâmpada para iluminar o nosso caminho, a fim de que sejamos de fato obedientes, que tenhamos essa marca, essa característica do verdadeiro Filho de Deus. Ainda no verso 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quando nós conhecemos a palavra, essa palavra nos esclarece e dá-nos entendimento para sermos obedientes a Deus. A propósito, quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 em diante, nós temos ali algumas instruções e ordens de Deus por meio do apóstolo Paulo, que é para a ceia do Senhor. E quantos de nós, crentes no Senhor Jesus, estamos sendo achados negligentes nesse quesito porque não conhecemos as ordenanças? Temos desprezado esse ajuntamento solene, aonde Deus, por meio da sua palavra, nos instrui a nos reunirmos para recordarmos dos feitos de Jesus na cruz por nós. É naquele momento ali que nós trazemos à nossa memória tudo que Jesus sofreu por nós. E o Senhor Jesus mesmo diz em Mateus e também nos outros evangelhos, quando ele institui a ceia, ele diz: comam deste pão, bebam desse cálice, e todas as vezes que assim fizerdes, anunciais a morte do Senhor Jesus, ou a minha morte até que eu volte. Então, meus queridos, esta é uma área que muitas vezes nós não obedecemos por falta de conhecimento. Precisamos conhecer as ordenanças. Quer ver uma outra ordenança de Deus que é ignorada por muitos crentes? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar como é costume de muitos. Quantas pessoas têm negligenciado essa ordem do Senhor? E agora, nesse tempo de confinamento, de pandemia, estão achando uma maravilha, porque agora não se sentem mais obrigados a congregar. E Deus tem nos deixado as mídias, esses recursos da internet, como uma forma de continuarmos propagando a palavra de Deus, fazendo a palavra chegar aos muitos lares. Mas isso não isenta-nos da responsabilidade de, quando possível, nos congregarmos. Precisamos conhecer os mandamentos, conhecer a palavra de Deus. Uma outra forma de nos tornarmos obedientes é buscar poder em Deus. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meus queridos, se você tem dificuldade em ser obediente a Deus, em ser obediente à sua palavra, busque poder em Deus. Aqui em Gálatas capítulo 2 e 20,
Paulo, já possuidor desse Espírito Santo de Deus, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só é possível dizer essas palavras com tanta convicção quando nós temos o poder de Deus atuante em nós. Logo já não sou eu quem vive. E em Efésios capítulo 5, 18 diz: mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Senhor, por meio do apóstolo, nos ensina que o Espírito Santo tem que ser para nós o que a bebida forte, o álcool, é para o bêbado. Um poder embriagador. Precisamos notoriamente do poder de Deus atuante em nós. Busque poder em Deus. Deixe Deus usar a sua vida. Uma outra forma de nos tornarmos obedientes é tendo uma atitude certa. Muitas vezes nós erramos porque não temos a atitude correta. A nossa atitude para com Deus é que vai determinar se temos ou não uma vida de obediência. Que atitudes são essas? Por exemplo, quero sugerir aqui algumas. Tenha prazer em fazer a vontade de Deus. O salmista diz no Salmo 40, verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Ele podia dizer essas palavras porque ele tinha alegria. Fazer a vontade de Deus para o salmista não era um peso, não era uma obrigação. Ele fazia aquilo ali com alegria, com singeleza. E meus queridos, nós precisamos fazer a vontade de Deus por prazer e não para cumprir como eu diria, cumprir um protocolo, cumprir uma exigência da liderança A ou da liderança B. Mas devemos fazer a vontade de Deus por prazer. E às vezes nós entendemos como fazer a vontade de Deus somente aquilo que se faz na esfera do ajuntamento cristão. Chamaria talvez de igreja, mas ali dentro das quatro paredes onde a igreja de Jesus se reúne. E aí quando estamos fora, longe do ajuntamento, nós achamos que não temos obrigação em fazer a vontade de Deus. Uma outra atitude que podemos ter para nos tornarmos obedientes é fazer a vontade de Deus com diligência. Diligência tem a ver com zelo, tem a ver com cuidado, com critério, com esmero. Não podemos ter uma atitude descuidada. Olha o que Moisés vai dizer em Deuteronômio capítulo 26 e 16. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e cumpre-os de todo o coração e de toda a tua alma. Fazer a vontade de Deus com diligência é fazer a vontade de Deus de todo o coração e de toda a alma. Uma outra atitude para nos tornarmos obedientes é ser sincero na obediência. Deus não quer uma obediência fingida. Quantos de nós, quando estamos juntos uns dos outros, crentes, nós fingimos ser aquilo que não somos? Todos na sociedade nos conhecem lá fora por aquilo que somos, por aquilo que falamos, pelo modo como negociamos, mas quando chegamos nos ajuntamentos cristãos, na congregação dos crentes ali, então nós fingimos ser quem não somos. Tenha uma atitude de sinceridade na obediência. Uma outra coisa que nós podemos fazer para termos uma vida de obediência é aprender a vencer as tentações. Todos sabemos que fomos salvos por Cristo Jesus. Fomos selados com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Deus, por meio do seu Espírito, habita em nós. Mas também sabemos o fato de que ainda somos carnais.
e que ainda habitamos num corpo que é carnal, sujeito às mesmas paixões de antes da conversão. E nós precisamos aprender a encarar as tentações. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha, meus queridos, se a gente não conhece os mandamentos, não conhece a palavra, como vamos saber que Deus não nos permite tentação além daquilo que podemos suportar? E precisamos, com esse conhecimento, sabermos lidar com as tentações. Quantos de nós, quando tentados, nós flertamos com o pecado, porque não sabemos lidar com as tentações? Então, meus queridos, esta é a palavra que eu gostaria de trazer a vocês nesta hora, a respeito de dentre muitas outras características ou marcas de um verdadeiro cristão, que estão aqui descritas, e eu citei no início da nossa conversa, que João deixou registrado na sua epístola. E eu queria concluir aqui sugerindo algumas áreas da nossa vida em que nós podemos, talvez, melhorar a nossa vida de obediência. Por exemplo, a nossa vida conjugal. Como é que está a nossa obediência a Deus no nosso relacionamento? Marido, esposa, esposa, marido, pai, filhos, filhos, pais. Uma outra área da nossa vida é a nossa esfera trabalhista. Como é que está a nossa vida de obediência na nossa esfera trabalhista? Somos, aonde trabalhamos, conhecido como servo do Deus Altíssimo? Ou a maneira como trabalhamos, as falcatruas que muitas vezes praticamos, denunciam que de fato nós somos desobedientes a Deus ou que nunca conhecemos a Deus? Vida devocional, como é que está sendo a nossa vida devocional? Temos tido tempo para Deus a sós, parado por um momento ao longo do dia para falar com Deus por meio da oração e ouvir Deus falar conosco por meio da sua palavra? Precisamos considerar essas coisas. Por exemplo, também para aqueles que ainda não se casaram, na área do namoro. Será que está precisando de haver um trabalho de melhora na sua vida de obediência a Deus no campo do namoro? Na sua vida como cristão, nós citamos 2 exemplos mais no início sobre a ceia do Senhor e a congregação. Nós estamos valorizando de fato essas reuniões que Deus tem deixado para nós? É nos ajuntamentos cristãos que nós podemos demonstrar a segunda característica de um verdadeiro cristão, que é amor aos irmãos. Quantos de nós não manifestamos amor? Somos desinteressados pelo juntamento. Sequer nos preocupamos com a vida do nosso irmão em Cristo. Não oramos por ele, não levamos uma palavra de carinho, não choramos com eles, não nos alegramos com eles. E, meus irmãos, se nós fôssemos aqui listar, encontraríamos várias outras áreas em que nós talvez precisássemos de melhorar a nossa vida de obediência a Deus. Permita a Deus que nós sejamos achados por Ele como crentes que de fato obedeçam a Ele. Essa é uma marca, é uma característica de quem verdadeiramente nasceu de novo. Pense nisso. Se a sua vida não reflete obediência a Deus, é importante rever a sua conversão a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que tenha uma excelente semana pela frente.